Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as manifestações do Brasil em 26 de maio e também sobre a vitória avassaladora do partido Brexit na Inglaterra. O dia 26 de maio de 2019 entra para a história de nosso país como a primeira vez em que mais de 1 milhão de brasileiros saíram às ruas de nosso país, em todo o território nacional, para defender a reforma da Previdência e o corte de gastos públicos. É a primeira vez que isso ocorre na história do Brasil. Você já imaginou, querido espectador, algum dia isso ocorrer no país? Mais de 1 milhão de pessoas saírem às ruas defendendo uma pauta propositiva que trata, entre outras coisas, de corte de privilégios e de corte de gastos públicos? É muito fácil você reunir muita gente em pautas que falam de oposição ao governo, que falam de mais benefícios, que pedem ao governo para gastar mais, para oferecer mais isso ou mais aquilo para a população ou para determinados segmentos da sociedade. Agora, você reunir mais de 1 milhão de pessoas nas ruas para defender uma pauta em que você tem nessa pauta reforma da Previdência, que significa corte de privilégios, e também corte de gastos públicos, isso é inédito na história do nosso país e mostra o amadurecimento do brasileiro nas questões políticas. Aliás, eu não sei se você tem percebido, mas até pouco tempo atrás, no Brasil, era muito incomum as pessoas estarem discutindo política o tempo todo. Geralmente as pessoas discutiam futebol e outros assuntos constantemente, e uma vez ou outra se falava de política. Mas nos últimos tempos, nos últimos anos, nós temos visto um debate sobre política intenso no país, todos os dias, nas redes sociais, nas ruas, onde a gente passa, conversando com um taxista, com um Uber, enfim, conversando com as pessoas no ambiente de trabalho, a gente percebe que as pessoas estão interessadas em política. Isso é algo inédito em nosso país e que reflete esse ineditismo das manifestações do dia 26 de maio. Quando pela primeira vez, repito, friso mais uma vez, sublinho mais uma vez, porque isso é importantíssimo, mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas para defender, imagine você, reforma da Previdência, algo que era considerado antes extremamente impopular, e corte dos gastos públicos. Também estava na pauta o projeto anticrime, a CPI da Lava Toga, mas esses dois pontos, corte de gastos públicos, reforma da Previdência, corte de gastos públicos embutido ali na questão da MP, a medida provisória 870, que já foi aprovada nessa semana no Senado, enfim, tudo isso estava na pauta e são pautas propositivas e nós vimos pela primeira vez o brasileiro defendendo esse tipo de pauta nas ruas de forma maciça, marcante. Na minha coluna O Cristão e o Mundo, no site CPAD News, eu faço um levantamento sobre o número de participantes deste grande evento, dessa grande manifestação em todo o país no dia 26 de maio. Eu coloco ali os dados oficiais ou os números oficiais de estimativa das autoridades públicas em 45 municípios de nosso país, onde, somando tudo, você tem mais de 141 mil participantes. E eu também apresento os dados, as estimativas dos organizadores para as manifestações em 11 capitais de nosso país, onde houve um número enorme de participantes, mas infelizmente nós não temos dados ali oficiais, estimativas oficiais das autoridades públicas. Eu me refiro a São Paulo, onde os organizadores falam que havia 1 milhão de pessoas. Eu me refiro a Rio de Janeiro, onde organizadores falam de 100 mil pessoas. Me refiro a Porto Alegre, me refiro a Natal, a Recife, a Salvador, a Belo Horizonte, enfim, lugares onde nós tivemos dezenas de milhares de participantes, mas isso são estimativas dos organizadores, nós não tivemos dados oficiais. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esses
dados, essas estimativas dos organizadores nessas 11 capitais, que somando ali você tem 1.400.000 participantes, e fiz ali uma estimativa minha humilde, cortando em cima da estimativa dos organizadores. Por exemplo, em São Paulo, nós tivemos pelas imagens que nós vimos na TV e também as imagens na internet, fotos, enfim, nós vimos que ali tinha mais de 500 mil de pessoas. Eu acredito que não menos de 600 mil pessoas, né? Então eles disseram que era 1 milhão, eu estou colocando 600 mil. E somando as outras 10 cidades que eu falei, nós temos ali 400 mil participantes. E eu cortei isso aí para 200 mil, pela metade. Eu estou fazendo realmente uma estimativa extremamente humilde por baixo. Aí você soma 600 mil com 200 mil, você tem 800 mil. Mais os dados daquelas 45 cidades em que nós temos as estimativas oficiais das autoridades públicas, e ali nós temos 141 mil, mais de 141 mil, então você somando aí tem quase 950 mil. E ainda temos 100 cidades, porque foram 156 que participaram, onde nós não temos os dados oficiais, as estimativas das autoridades públicas, mas nós temos os dados organizadores. E nós sabemos que em cidades, por exemplo, como Juiz de Fora, os organizadores falam de mais de 10 mil pessoas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 5 mil, enfim, aí você soma 1.500 ali, 1.200 ali, 2.500 acolá, centenas de outras cidades, e mesmo cortando isso, colocando para baixo, diminuindo essas estimativas, você tem com certeza, somando tudo, essas 156 cidades, você tem mais de 1 milhão de participantes. Mais de 1 milhão. Quer dizer, por baixo, colocando por baixo, você tem mais de 1 milhão de participantes. E isso é sensacional, levando em conta não só as pautas, mas também o fato de que essas manifestações tiveram oposição esmagadora da mídia tradicional. Essas manifestações não contaram desta vez com alguns grupos organizadores como MBL, como Vem para a Rua, como Revoltados Online. Eles não participaram dessas manifestações. Nós também tivemos pouco tempo para que elas fossem realizadas, foram no máximo 15 dias de divulgação. Nós tivemos apenas as mídias sociais, as pessoas das mídias sociais participando. Não teve conglomerado midiático falando para as pessoas irem às ruas, não tivemos sindicatos, não tivemos partidos políticos, nada disso. Foi o povo, simplesmente o povo, e em torno, volto a frisar, de pautas consideradas antes impopulares. Uma manifestação pró-governo em torno de pautas consideradas até então impopulares, como reforma da Previdência e corte de gastos públicos, e nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas com toda essa oposição, sem grupos organizados trabalhando para que esse evento ocorresse, com um período curto de tempo para realizar isso, e mais de 1 milhão de pessoas. Isso mostra o poder das mídias sociais, isso mostra como a sociedade está cada vez mais politizada, consciente politicamente. Isso mostra o amadurecimento da política em nosso país. E triste é ver gente que faz oposição ao governo, que ficou tratando dias antes esse movimento como se fosse autoritário, como se defendesse o fechamento do Congresso, do STF, quando aqueles que estavam à frente desse evento, aqueles que têm milhões de seguidores na internet e estão defendendo essas manifestações, desde o começo sempre falaram que a pauta era a aprovação da medida provisória 870, a aprovação do projeto anticrime, a aprovação da reforma da Previdência do ministro Paulo Guedes da Economia e a CPI da Lava Toga. Os temas eram esses, tão somente esses. Mas fizeram oposição, mentiram dizendo que era para fechamento de Congresso, do STF. Claro que você pode ter um maluco ou outro que tenha saído com alguma faixa lá, dizendo alguma besteira, mas eles representam uma minoria irrisória. As pautas oficiais eram essas que eu falei e nós tivemos um sucesso extraordinário. Outra coisa, não teve quebra-quebra, não teve violência nenhuma nas manifestações, enquanto na outra manifestação que tivemos dias atrás, uma manifestação que disseram que era pela educação, mas nós já falamos nos 2 últimos programas que não tinha nada de educação ali, na verdade, na pauta, sinceramente não havia. Nós tivemos quebra-quebra, destruição de patrimônio público, nós tivemos tudo isso, né?
enquanto nessa não, nós não tivemos nada disso. Cidadãos de bem saindo às ruas em final de semana, porque trabalhador não tem tempo de sair às ruas dia de semana, né? O pessoal que faz manifestação dia de semana parece que é gente que não gosta de trabalhar, né? Enfim, mas são manifestações pacíficas, o pessoal não vestido com cores de partido, com bandeiras de partido, mas vestidos, todos que foram às ruas, com as cores verde e amarela da nossa bandeira, as cores nacionais, enfim, foi uma manifestação realmente de amor ao país e de amadurecimento, de conscientização daquilo que o nosso país precisa. E os resultados disso nós já vimos, esse pacto republicano que foi assinado pelo presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República, até mesmo o ministro do STF também, o presidente, na verdade, do STF, o Dias Toffoli também assinou. As reformas foram aprovadas essa semana, não só a 1870, mas outras medidas provisórias importantes também foram aprovadas nessa semana. A coisa parece que agora vai andar, inclusive o próprio mercado sentiu isso logo depois das manifestações. O que foi que ocorreu? Antes das manifestações, a bolsa estava caindo, o dólar estava subindo, inclusive passou de R$4, subiu muito, passou de 4,10, e agora, desde as manifestações, o dólar caiu, a bolsa subiu, e tem sido assim, pelo menos até hoje, quinta-feira, 4 dias depois dessas manifestações, e com um detalhe: a economia do mundo está em tensão por causa dessa briga entre Estados Unidos e China e outros fatores, de maneira que os países emergentes estão todos com a bolsa caindo e o dólar subindo. E o Brasil está indo na contramão dos países emergentes. O Brasil está com a bolsa subindo e o dólar caindo, justamente porque a aprovação dessas reformas vai fazer com que o Brasil comece a sair do buraco e que investimentos venham para o nosso país, o que fará com que o Brasil, na contramão dessa tensão da economia mundial, esteja crescendo. Veja que bênção, que maravilha. É motivo de a gente realmente se alegrar. Claro, há muita água ainda para rolar debaixo da ponte, mas esses sinais positivos de agora devem ser comemorados. E a população tem que estar vigilante em relação ao cenário político, para que o nosso país continue andando nos eixos e as reformas sejam todas aprovadas e, enfim, nós tenhamos um reerguimento da economia brasileira, um reerguimento da nossa nação em todos os sentidos. Nesta semana, para surpresa de alguns, mas não daqueles que estão acompanhando atentamente o que está acontecendo na Inglaterra nos últimos anos, o partido Brexit teve uma vitória esmagadora, avassaladora nas eleições gerais no Reino Unido para o Parlamento Europeu. O que está acontecendo na Inglaterra? Vocês devem se lembrar que anos atrás, há pouco tempo atrás, houve um plebiscito sobre a saída ou não do Reino Unido da União Europeia. E apesar de o primeiro-ministro da época, David Cameron, do Partido Conservador, ter feito campanha para que o Brexit perdesse, para que o Reino Unido continuasse na União Europeia, o resultado do plebiscito foi a vitória do Brexit. Então, David Cameron pediu para sair. E entrou em seu lugar Theresa May, também do Partido Conservador. Ela estava como primeiro-ministro e, durante esses últimos tempos, ela tentou fazer o acordo de saída, sendo que nesse acordo nós tivemos muita coisa que trouxe satisfação à população, porque a Theresa May, em vez de negociar um acordo justo, correto, ela simplesmente dava muitos poderes à União Europeia. O Reino Unido saía da União Europeia, mas era como se não tivesse saído, ainda ficava preso em vários pontos à União Europeia, tinha que pagar um valor alto à União Europeia, enfim. Então a população ficou irritada com isso, o parlamento também, muitos parlamentares ficaram irritados com um acordo que estava sendo fechado. My right honourable friend, and she is unquestionably honourable, said that we would leave the customs union. Annex 2 says otherwise. My right honourable friend said that she would maintain the integrity of the United Kingdom. A whole protocol says otherwise. My right honourable friend said that we would be out of the jurisdiction of the European Court of Justice. Article 174 says otherwise. As what my right honourable friend says and what my right honourable friend does no longer match. This is not Brexit. This is a failure of government policy. It needs to be rejected. E inclusive se dizia que a Theresa May fez isso de propósito justamente para melar o Brexit e fazer então que o resultado do plebiscito fosse desrespeitado, com todos os prazos
para que o Brexit fosse concretizado, sendo vencido, superados, e ela então pediu para sair. Pediu para sair e tivemos agora recentemente as eleições gerais para o Parlamento Europeu. E detalhe, como resposta a essa atitude do Partido Conservador, que lamentavelmente tem sua elite defensora do globalismo, da permanência na União Europeia, foi criado o Partido Brexit. O Partido Brexit, com pouco mais de um mês atrás, o partido deve ter umas 6 semanas mais ou menos de criado, e esse partido participou agora dessas eleições e venceu de forma avassaladora. Venceu de forma avassaladora, já deixando claro, conforme o discurso do líder do partido, o Nigel Farage, que se o Brexit não for logo concretizado pelo Partido Conservador, que está colocando mais um primeiro-ministro agora para finalmente fazer com que o Brexit aconteça, nas próximas eleições gerais, o Brexit deve vencer e terá então Nigel Farage como primeiro-ministro da Inglaterra, fazendo com que o Brexit aconteça de qualquer jeito. Vamos ouvir o discurso do Farage. Never before in British politics has a new party launched just 6 weeks ago topped the polls in a national election. The reason, of course, is very obvious. We voted to leave in a referendum. We were supposed to do so on March the 29th, and we haven't. There's a huge message here, massive message here. The Labour and Conservative parties could learn a big lesson from tonight, though I don't suppose that they actually will. The new date is the 31st of October. We, in the Brexit Party, have got men and women of considerable business experience. We want to be part of that negotiating team. We want to take responsibility for what's happening, and we're ready to do so. I hope the government is listening. I have to say this, if we don't leave on October the 31st, then the scores you've seen for the Brexit Party today will be repeated in a general election, and we are getting ready for it. Thank you. Então, queridos, é muito simples. A vontade da população, da maioria da população, tem que ser respeitada. Não adianta, a elite é contra, o Partido Trabalhista, a elite do Partido Conservador é contra, num posicionamento que se choca frontalmente com o da grande Margaret Thatcher, que era contra essa entrada da Inglaterra, do Reino Unido, na União Europeia, né? Tem até o seu famoso discurso no no parlamento sobre esse assunto, e que, aliás, essa foi a principal razão de ela ter perdido a sua posição como primeiro-ministro, não teve o apoio dentro do Partido Conservador, que, em sua maioria, queria que a Inglaterra, o Reino Unido, entrasse e permanecesse na União Europeia. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa, O Cristão e o Mundo, e eu quero lembrar você que não deixe de orar pelo nosso país e não deixe de orar pelos nossos irmãos venezuelanos. Nessa semana, houve mais uma reunião na tentativa de acordo entre o pessoal do Nicolás Maduro e do Guaidó, mas infelizmente não chegaram a um bom termo, mas essas negociações devem prosseguir. Oremos para que Venezuela tenha estabilidade, para que a paz se estabeleça lá, para que essa ditadura caia e nós tenhamos uma democracia forte, robusta de novo na Venezuela. E oremos pelo nosso país, para que ele possa se erguer economicamente, se fortalecer, enfim, e ser tudo aquilo que tem potencial para ser, mas nunca conseguiu ser durante o século XX. Tinha já uma grande força no século XIX, mas de repente caiu durante o século XX, tentou se erguer um pouco no final do século XX, início do século XXI, e agora está de novo em baixa, mas cremos que Deus poderá erguer a nossa nação. Amém? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Algumas pessoas pensam que as crenças e valores cristãos não são mais relevantes atualmente. Mas pense, como seria o mundo sem o cristianismo?
Leia Inimaginável e descubra como, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e para melhor. Se você se preocupa para onde vai este mundo, não pode deixar de ler este livro sugestivo e revelador. Inimaginável, um produto com a qualidade CPAD. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mensagem de Vida, Geração JC, Louvor e Adoração, Cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você.